Fala, Nerdzolas e fala, Coders! Chega mais, que hoje o assunto se trata de programação. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho, que isso vai chegar no seu feed de notificações todas as novidades que passam aqui no canal. E se você já é inscrito, apoie cada vez mais virando membro no canal. Você vai ter conteúdos exclusivos e até mesmo sorteios relacionados à palestra. Muito bacana, né? E nesse vídeo, Nerdzola, vamos explorar a biblioteca Mockio. Isso mesmo, a gente vai aprender a colocar dados mocados com Mockio em testes unitários em C#. Então, é uma ferramenta sensacional esse Mockio, tá? Para testes unitários no .NET. Então, se você não conhece, eu vou mostrar como configurar, usar e aproveitar ao máximo que essa biblioteca para criar os seus testes mais eficazes e confiáveis. Gostou? Então fique comigo até o final do vídeo, eu vou rodar a vinheta e volto já já. E estamos de volta, isso mesmo, para falar o que é o Mockio. Pessoal, Mockio é uma biblioteca, tá? E ela permite a criação de mocks, que são objetos simulados usados para testar um comportamento de uma unidade de código de forma isolada. Com Mockio, você pode substituir dependências reais por objetos mocados, controlando o comportamento dessas dependências para focar exclusivamente, na unidade de código que você está sendo testado. Então, é uma biblioteca fantástica para os seus testes de unidade ou unitários. Então, vamos ver mais um próximo slide falando sobre as importâncias dessa biblioteca. Bom, pessoal, vamos falar da importância do Mockio nos testes unitários. O primeiro deles são isolamento de código. Isso mesmo, o Mockio permite testar uma unidade de código sem depender das suas dependências externas, como banco de dados ou serviços externos. Isso mesmo. E também temos a facilidade de configuração. Com a API fluente, intuitiva, configurar mocks e seus comportamentos é simples e direto. Também temos verificação de interações. Que quer dizer o que, Daniel? Além de configurar o comportamento dos mocks, o Mockio permite verificar se os métodos específicos foram chamados com os parâmetros corretos. Isso é muito importante na hora dos seus testes unitários. Também temos o aumento de confiabilidade, isso mesmo. Ao isolar o código em testes, você garante que os testes são confiáveis e não são afetados por fatores externos. E também temos integração com frameworks de teste, isso mesmo, que é o mais importante. O Mockio, essa biblioteca, ela se integra perfeitamente em frameworks já populares aí no mercado, como XUnit, NUnit, MS-Test, e facilitando a inclusão em seus projetos existentes. Olha só a importância de Mockio nos seus testes unitários. Gostou? Então vamos para a prática, vamos lá abrir um código para mostrar como é o funcionamento dessa biblioteca e como você faz e agrega utilizando Mockio para mocar dados. Beleza? Bora lá! Fala, pessoal, estamos diretamente aqui no Rider para demonstrar um exemplo na prática sobre Mockio. Isso mesmo, tá? Vamos detalhar o uso dessa biblioteca para criar testes unitários mais eficazes utilizando mocks, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, criei uma arquitetura cebola já faz um tempo já, tá no framework 7, se não me engano. E aqui tem várias camadas: API, Application, Domain, Domain Core, Domain Service e infraestrutura. Bom, por último, criei aqui uma camada de testes, beleza? Nessa camada de testes, eu vou realizar testes relacionados à minha aplicação. Como que eu falo dessa forma? Então eu vou criar uma pasta chamada controllers, tá? Um folder, tá? E aqui dentro da API eu tenho as minhas controllers. Bom, vamos pegar a controller de customer como exemplo, tá? E eu vou utilizar o teste nessa rota aqui de get customers, tá? Como a gente pode notar, ele vai lá, chama a camada de application e depois retorna um 200, tá? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer
entrar nessa pastinha controllers que eu criei, tá? Dentro dessa pastinha aqui eu vou criar uma classe chamada Customer Controllers. Controller, quer dizer. E aí eu vou colocar testes, tá? Perfeito? Beleza. Então, praticamente o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou criar meu teste unitário relacionado àquela rota de guest customers na minha controller Customer Controllers. Beleza? Então, lá eu tenho vários endpoints. Então, o ideal aqui é para você fazer todos os testes. Portanto, como é um vídeo demonstrativo e explicativo, não vou fazer uma cobertura total na minha aplicação. E sim, vou mostrar um exemplo na prática como eu utilizo, né, o Mockio em meus testes unitários. Beleza? Então vamos lá. Praticamente a gente vai, né, utilizar um mock. Então, nesse caso aqui, deixa eu ver, acredito eu que eu já instalei. Vamos aqui em Packages, já instalei sim. Então eu já instalei o pacote Mockio. Caso você não tenha gerenciador de pacotes, NuGet, e pesquisar por MOQ. Esse cara aqui, tá? Então estamos na versão 4.20.70, tá, Nerdzola? Então vamos lá. Primeira coisa aqui é exatamente, vou fazer um private read only. Calma aí, ele já traz praticamente o que eu quero. Caramba. É bem esperto, hein, o Compilot. Olha só que louco, velho. Portanto, não vou querer esse nem esse. Vamos ver se ele vai fazer o... Ah, aqui, ó, ele fez sim. Pá, opa. Olha que legal, mano. O Compilot, ele ajuda, mas eu acredito que às vezes ele atrapalha, né? Mas é o que eu falo pra todo mundo, né? Então, beleza. Então aqui, exatamente, estou fazendo a configuração do meu mock, né? Então estou aqui, estou instanciando ele aqui, passando a interface que eu quero fazer a minha configuração de mock, certo? E aqui eu vou lá, instancio minha controller, e aqui que é interessante, eu passo o ponto object. Bom, galera, ponto object, o que significa esse cara? Bom, quando eu quero fazer uma configuração de instância, eu tenho que dar o ponto object, tá? Então o Mockio, a biblioteca, ela entende que quando eu vou lá e instancio o mock para essa interface que eu quero, né, manipular as informações dentro dessa interface, os contratos que estão lá dentro, eu posso também, né, fazer uma instância do meu mock relacionado a essa interface. Então, quando ele faz dessa forma, ele entende que é uma instância da User Customer Application. Muito interessante, né? Então, a gente faz a primeira coisa é nesse sentido. Então, a gente está fazendo as dependências de configurações do nosso mock, né? Então, criamos uma instância praticamente do mock iCustomer Application, né? Praticamente o Copilot já criou dessa forma. Então ele vai simular o comportamento da interface, tá? E em seguida criamos a instância da controller, tá? E aí é interessante que a gente passa já a instância configurada, beleza? Então até aqui tranquilo, né? E tudo mais, tá? E quando eu vou lá e dou um ponto fact, né? Exatamente estou fazendo os meus testes em XUnit, tá? Mas eu não vou entrar em detalhe agora, mas sim eu vou entrar no detalhe do Mockio, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é exatamente o que, Daniel? Bom, vou fazer o arrange, né? Apesar de não ter colocado aqui o Compilot. Então vamos lá. Arrange, tá? Então o arrange é exatamente o que? A minha preparação, né? Onde a gente vai configurar o comportamento do mock, tá? A gente vai fazer exatamente uma preparação para que possa configurar o mock do que eu quero retornar, beleza? Então vou colocar os dados literalmente.
Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui na controller, ela chama o application, né? Como vocês podem notar, e ela passa, né? Nada como um parâmetro, e aí ele chama esse cara e retorna um customer DTO. Beleza. Como a gente está mocando dados e a gente precisa de uma preparação praticamente, por isso que se chama Ranger, a gente precisa exatamente mocar o resultado. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer a criação do DTO. Eu já copiei aqui, né, pra gente não perder tempo. Então aqui eu tô criando o meu DTO, Customer DTO, e aqui eu vou fazer minha preparação do meu mock, né? Então aqui eu vou configurar o comportamento do meu mock utilizando o método setup. Como assim, Daniel? A gente vai notar agora, tá? Então vamos lá, Customer, né, Application Mock ponto setup, tá? Aqui eu estou usando uma lambda, né, expression, para que eu possa chamar o método, né? Eu estou fazendo toda a configuração do meu método e o que ele vai retornar. Então, posso colocar aqui como service, né? Service.getCustomers. Então eu não vou receber nada, né? Mas ele vai ter um returns. Então nesse caso o returns vai ser exatamente retornar o que eu quero. Então praticamente aqui eu estou fazendo o que? Eu estou praticamente criando uma configuração, né? Nesse caso, no método getCustomer, e estou falando, olha, retorna esse cara aqui, que é exatamente o que, né? Então a gente vai criar um var result expected, beleza? Aí eu crio uma lista, né, de customer DTO. E aqui, opa, eu coloco no return, tá? Então, praticamente eu estou configurando aqui, né, o método getCustomer e o que eu quero retornar. Então aqui, exatamente, eu estou preparando, né, a configuração do meu mock. Então eu estou mockando o método getCustomer para retornar um resultado que eu queira, né, que é exatamente o result expected, que é exatamente uma lista de customer onde eu coloco toda essa parte. Bom, por que é importante eu retornar algo que eu estou esperando? Porque eu estou mocando uma informação, de fato, que a minha application vai retornar, e aí eu vou fazer essa comparação nos meus assets, tá? Mas vamos lá. No Act, então depois da gente fazer toda a configuração do mock, o que ele vai retornar e tudo mais, via método setup, tá? Então a gente vai fazer o que de fato? A gente vai chamar nosso método getCustomer da controladora. Então, praticamente, no Customer Controller, eu vou chamar meu getCustomers, beleza? Bom, e aqui eu vou fazer as minhas verificações, os meus assets, tá? Então, praticamente, o que a gente vai fazer aqui? Var, olha, ele já faz exatamente isso. Então, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou, né, fazendo um assert do tipo de objeto, né? Então, ok object, né? Onde o resultado aqui, né? Eu pego o ponto result, porque ele retorna uma action, certo? Então, se a gente for olhar aqui, praticamente ele retorna uma action result, tá? Então, por isso que a gente está pegando ponto result aqui, tá? E comparando se o tipo realmente é o que object result, tá? Que é o 200 da vida. Beleza. Depois a gente vai var actual value, certo? Aí assert ponto isType, o que ele vai de fato retornar? Uma lista
Aí, exatamente, vamos entrar aqui no enumerable customer DTO, certo? Ok, result ponto value, certo? Vamos ver que ele está dando sugestão. Tá, beleza. Ele está usando a assinatura, beleza? Bom, de cá a gente vai fazer o que? Um asset ponto equal resultado esperado e o nosso resultado, certo? Certo? Beleza? E aqui, por último, o que a gente vai fazer? Que todo mundo esquece no desenvolvimento de software, né? Eu já peguei alguns desenvolvedores que no final ele mocava, né? E depois ele esquecia de verificar. Então, toda vez que você for mocar alguma informação, né, do seu método, enfim, você tem que dar um verify, tá? Para ver exatamente, né, se o mock foi chamado corretamente, tá? E quantas vezes foi chamado. Então, ponto get customer, tá? E aqui a gente vai fazer quantas vezes ele foi chamado. Então, times 11. Vai chamar uma vez só. Então, vamos rodar. Vamos rodar primeiramente aqui com run, depois a gente vai no debug, tá? Bom, passou. Então, então vamos lá ver o que ele faz, tá? Então, vou colocar um break aqui. Vou lá, controller, vou dar um break também, já tá um break já. Então volta e eu vou dar um debug. Bom, entrando na ação, né? Então praticamente a gente criou um objeto customer DTO, foi lá e colocou, mocando o resultado do get customers na camada de application, retornando um resultado esperado, tá? Então, se eu dar um F10 aqui, a gente está entrando na controller e a gente pode ver que o result é exatamente o cara que a gente foi lá e mocou. Você pode ver que o CPF, o e-mail é John Doe e tá idêntico os dados que eu passei, né, para mocar. Então, se a gente for olhar aqui, ó, John Doe, né? E o CPF tá idêntico mesmo. Então ele volta e aí dá um result e aqui a gente verifica, né, se o type dele do result é um OK object result, a gente pode verificar que foi a assinatura é exatamente um retorno de enumerable customer DTO, né? Como a gente pode ver, realmente ele é, tá? E aí a gente compara o resultado esperado que eu moquei com o atual que ele retornou. São idênticos. E aí a gente vai a verificação de chamada de mock, que realmente ele foi chamado uma vez só. Isso aqui é muito importante, tá? Então a gente compreende que mocar os dados tem vários benefícios, né? A gente vai ver até no próximo slide mostrando um pouco mais dos benefícios do mock, tá? Então vamos lá para o slide terminar de fato essa explicação fantástica aqui. Mas vimos que com parte do código aqui, né? É um código simples, né? A gente faz a configuração do nosso mock para saber o que ele vai retornar. Depois vai ter uma action, né, praticamente. E depois a gente vai fazer toda a parte de asset, tá? Comparando os valores. Muito bacana, né? Mas vamos ver os benefícios que essa biblioteca pode te oferecer. Depois de vermos na prática como ele funciona, chega um momento de falarmos sobre os benefícios do uso da biblioteca Mockio. O primeiro deles, nada mais nada menos, é o isolamento de testes.
O Mockio, ele permite que você isole uma unidade de código que está testando, simulando o comportamento de suas dependências, e isso é essencial para garantir que os testes unitários sejam confiáveis e focados na funcionalidade específica da unidade em questão. Beleza? Isso é muito importante. Também a gente pode falar sobre outro benefício, que é a facilidade de uso. Como a gente viu, a biblioteca Mockio oferece uma sintaxe fluente, intuitiva, tornando mais simples a configuração e verificação de comportamentos esperados. Tá nítido isso no código, né? Bom, e por último, a flexibilidade, isso mesmo. Com o Mockio, você pode configurar retornos de métodos, lançar exceções e verificar se os métodos específicos foram chamados, oferecendo uma grande flexibilidade para diversos cenários de teste. Bom, Nerdzola, conclusão de tudo isso, tá? Falando bem a real para você. Usar a biblioteca Mockio, tá, Nerdzola, facilita a criação de testes unitários em aplicações ASP.NET Core. E olha, ao oferecer, né, e fornecer uma maneira simples e eficaz de simular o comportamento de dependências, neste exemplo que vimos, a gente configura um mock para testar um método getCustomers de um controlador, beleza? E garantindo, tá, que ele torna os dados esperados corretamente. Então, é muito bacana a gente utilizar o Mockio para mocar os nossos dados nos testes unitários, como a gente viu aqui. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tenha gostado, deixa o like, compartilhe com seus amigos, que vai ter mais vídeos relacionados à programação. Beleza? Então vejo até o próximo vídeo.